Não é que o sujeito tem uma personalidade dupla, mas dentro dele, do seu psiquismo, existe um outro sujeito muito parecido com ele. Nós vamos falar sobre bipolaridade. Meu nome é Adriana Turbay, eu sou psicóloga, psicanalista e esse é o Momento Mais Saúde. A bipolaridade é um quadro psiquiátrico, ou seja, precisa de um olhar psiquiátrico para determinar se há uma bipolaridade ou não, e também um quadro psíquico. Ela vai acontecer em função de uma diminuição de química cerebral específica que vai gerar determinados sintomas e posicionamentos. A pessoa com bipolaridade, ela parece demonstrar sempre compor duas personalidades. Uma personalidade extremamente ativa, corajosa, que faz, como nós falamos no senso comum, faz e acontece, e uma personalidade apática, melancólica, às vezes depressiva. As situações dela são sempre de muito ímpeto, de colocações para além do que se espera. Porém, ela nunca consegue terminar aquilo que ela começa em função dessa dupla ação. A pessoa que tem bipolaridade, quando ela não está num quadro que nós falamos ou seja, um quadro para cima, onde ela se sente extremamente onipotente, onipresente, onde o ego se estabelece como moldura principal da personalidade, ela é uma pessoa corajosa, ela se coloca em risco, ela coloca os outros em risco, ela gera situações de conflito, situações conflitantes até mesmo para ela. O sono da pessoa que tem bipolaridade é sempre o mínimo possível, porque ela sempre acha que não tem tempo suficiente para fazer tudo aquilo que ela quer fazer na vida em um tempo tão pequeno como um dia de 24 horas. Quando a personalidade está out, que é o fora, ou seja, para baixo, a pessoa fica melancólica e daí os conflitos começam a acontecer por uma falta de proatividade. Se não for bem observado, podem vir diagnósticos até de uma depressão crônica e que na verdade é uma pessoa com bipolaridade sem tratamento psiquiátrico, ou seja, sem os medicamentos que vão gerar esse equilíbrio psíquico no termo de química cerebral. No ambiente de trabalho, uma pessoa com bipolaridade que não esteja fazendo acompanhamento psiquiátrico e psicológico vai ser aquele sujeito que gera os maiores conflitos ou as maiores indisposições dentro do local de trabalho. Porque para a pessoa com bipolaridade, nunca nada é suficientemente bom. E quando isso é colocado, tudo vira uma grande discussão, porque ele tem a dificuldade, por não ter essas bordas psíquicas, de aceitar uma discussão ou uma crítica ou até mesmo um embate. Quando a pessoa está em tratamento psiquiátrico e psicológico, as circunstâncias de trabalho, assim como da vida pessoal, social, elas entram em uma normalidade, ou seja, não tem como ter bipolaridade e ficar distanciado desses acompanhamentos. Nós não podemos esquecer que toda pessoa que tem uma complexidade psíquica no termo de sintoma, ela está em sofrimento. É primordial, necessário e essencial que a pessoa com bipolaridade passe por um acompanhamento psiquiátrico e também psicológico. O psiquiátrico vai ajudar de forma medicamentosa a ele ficar equilibrado, sem ter tantos transtornos de humor, tantos rompantes emocionais, manter esse equilíbrio, não ficar in nem out, nem totalmente dentro, nem totalmente fora do sintoma, mas equilibrado. E o acompanhamento psicológico vai possibilitar que a pessoa reequilibre a sua vida, reordenando suas ações e até trazendo para dentro do seu cotidiano questões que atenuem esse sintoma que traz malefícios pontuais para o sujeito e também para quem convive com ele. Podemos focar em dois pontos significativos dentro do quadro de bipolaridade: as manias e a depressão crônica. Geralmente o sujeito que tem bipolaridade, ele desenvolve manias específicas e muitas vezes essas manias estão vinculadas
a compras, a adquirir coisas, a adquirir objetos, mas são compras maníacas. Eu estou falando desta maneira porque às vezes associam a pessoa que tem mania de comprar que ela tem bipolaridade. É o contrário. A pessoa que tem bipolaridade, ela compra por mania. Junto às questões de mania, nós temos que observar a depressão crônica. Por que depressão crônica? Quando a pessoa está out, ela desenvolve um quadro que ela não consegue sair da cama, ela não consegue fazer sua higiene pessoal, ela começa a ter distúrbios característicos de sono, junto com a depressão, quadros melancólicos. E isso tem que ser extremamente cuidado para que não abra um outro sintoma que leve a uma deteriorização psíquica. É significativo colocar que todas as terapias alternativas, quando feitas por profissionais que são conscientes e conhecem profundamente as terapias, elas só vêm auxiliar os processos de tratamento e acompanhamento, seja da bipolaridade ou de qualquer outro quadro psiquiátrico e psíquico. Elas ajudam a pessoa a se soltar mais, se encontrar no seu próprio eu, na sua própria essência, no seu próprio cerne e dessa forma alcançar o equilíbrio de uma maneira mais tênue e constante. Se você tem um quadro de bipolaridade ou acredita que o seu quadro sintomático se aproxima da bipolaridade, procure um psiquiatra, faça um diagnóstico e faça os acompanhamentos. A bipolaridade ela não se estanca, ou seja, ela não deixa de existir. Porém, se tratada, a pessoa com bipolaridade tem uma vida extremamente normal. Se você precisa de acolhimento, ajuda ou orientações, entre em contato com a Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho do sindicato, pelos telefones 41 3015 0523 ou pelo WhatsApp 99989 8027. Nossa equipe especializada está pronta para te atender. E lembre-se, você não está sozinho, o sindicato está sempre ao seu lado.